Boa tarde, amigos. Sejam todos muito bem-vindos à casa da Irmã Rosa. É com muita alegria que recebemos todos vocês aqui para refletirmos sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Damos também boas-vindas aos nossos amigos do YouTube que nos acompanham. Sejam também muito bem-vindos à casa virtual da Irmã Rosa. Hoje nós temos aqui conosco a nossa amiga Ingrid. A Ingrid é tarefeira da casa e ela vai trazer suas reflexões sobre o tema Jesus acalma a tempestade. Então agora vou chamar o nosso amigo Renato, que é tarefeiro também da nossa casa. Ele fará a nossa leitura de harmonização e a nossa prece inicial. Uma boa tarde para todos. Boa tarde aos amigos que se encontram na casa e aqueles que estão nos assistindo pela internet. Bom, do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, vamos ver o que os nossos amigos espirituais têm para nos recomendar de leitura hoje. Item 43, linguagem. Linguagem sã e irrepreensível, para que adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo, capítulo 2, versículo 8. Pela linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem seu enigma, sua necessidade e sua dor, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga das nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da aspereza vergasta, a observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria de contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é o canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, ao nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclararmos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Na linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem a áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim a linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Vamos elevar todos, irmãos, o nosso pensamento aos nossos amigos espirituais, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo ao amparo desta casa que nos acolhe de braços abertos, sempre que necessitamos. Agradecemos, Senhor, esta leitura que vem nos esclarecer um pouco mais da Tua Palavra. Pedimos também, Senhor, que os irmãos que aqui chegaram, que nesses momentos de prece, possam ter suas necessidades reais atendidas. Pedimos também, Senhor, que ampare a nossa irmã Ingrid nesses momentos de palestra que irá efetuar.
E no mais, Senhor, agradecemos pelo amparo que esta casa sempre nos oferece. Que a tua paz nos acompanhe, assim seja. Boa tarde a todos. Tá fazendo um chiado aqui, Rosane. O som. Tô falando e tá. Amigos, boa tarde a todos. Tá longe? Tá bom? Hoje a gente então vai estudar juntos, né? Eu queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui, né? Meu dia de trabalho não é segunda-feira, então vir aqui na segunda-feira é um convite ainda mais gostoso, que a gente encontra um monte de coraçãozinho amigo que a gente tem visto pouco. Então é muito bom estar aqui na casa da Irmã Rosa, sentir esse carinho, esse acolhimento que a casa nos dá a todos nós que aqui chegamos. Agradecer a oportunidade de estudar, porque cada vez que a gente é convidado a vir aqui estudar, na verdade, é um presente para a gente, porque a gente precisa se debruçar em casa e estudar um pouco mais, né? Procurar entender lá no nosso íntimo o que a gente está vivendo do que a gente vai falar, porque senão não faz muito sentido, né? Então, é muito gratificante a gente poder fazer essa pausa na correria do dia a dia, na correria dos trabalhos e vir aqui refletir com vocês. E hoje a gente vai estudar um tema que está muito relacionado com os momentos que a gente está vivendo na sociedade, na humanidade de maneira geral, né? Uma grande tempestade, né? Tempestades coletivas, mas também tempestades individuais que todos nós temos, cada um no seu íntimo particular. E os espíritos vêm nos dizer que esse momento, essa grande tempestade coletiva que a gente está passando, a gente conhece como a transição. Então, quando a gente vê que essa é uma notícia que já é bastante antiga, né? Kardec veio trazer para a gente isso lá na codificação, a gente vê que isso é um processo longo. E embora a gente esteja saindo agora de um período pandêmico, né? A gente não pode esquecer que é longo, mas ainda não vai acabar amanhã. Então, é um processo que ainda vai perdurar por bastante tempo. Porque quando a gente para analisar, a gente vê que essas tempestades, elas estão envolvendo muitos corações nos seus íntimos, né? E é esse íntimo que faz com que ela se exploda numa tempestade coletiva. E é pensando nesse panorama, partindo do íntimo para o coletivo, é que a gente vai conversar na tarde de hoje, né? A gente vai ver, então, a parábola. Na verdade, assim, todas as parábolas, a gente pode partir desse íntimo para o coletivo, né? Porque Jesus veio nos dizer, né? O reino dos céus, o reino de Deus, começa dentro de nós. Então, essa tempestade a que Jesus veio acalmar, né? A gente já conhece a história, ela começa no íntimo de cada um de nós, até que ela explode nessa grande tempestade coletiva, nessa transição que a gente está vivendo e que é necessário para a gente, para que a gente chegue a outra margem melhores, né? E eu vou pedir licença a vocês, então, né? Esse é um resumo do que a gente vai falar hoje. Então, já resumi a parábola. Mas eu vou pedir licença para vocês, então, para a gente poder fazer a leitura, né? Porque até mesmo enquanto educadora, né, a gente sabe que o que eu vou falar é o meu entendimento, é a partir das minhas vivências. Então, a leitura, né, ela é muito importante porque ela dá condições a todos nós, cada um no seu nível de compreensão, possa alcançar e extrair o máximo que a passagem tem para a gente. E essa é uma passagem muito importante porque ela está listada pelos 3 evangelhos sinóticos, né? Todos os evangelistas falam sobre ela de alguma forma. E aqui na tarde de hoje a gente destacou, a gente escolheu, né, fazer a leitura da passagem de Marcos, né? Que está em Marcos, nos capítulo 4, versículos 35 ao 41. E eu vou usar como base a tradução de Haroldo Dutra Dias, né, para o Novo Testamento. Eu gosto muito dessa tradução, porque ele sempre traz ali junto como se um dicionário, né, de algumas palavras lá.
que a gente sabe, quem estuda línguas aí vai saber mais do que ninguém que a tradução, né, nunca é tão boa, né? Quem sabe inglês e assiste um vídeo lendo a legenda, você fica até perdido às vezes. Então, a gente vai até se utilizar um pouco desse recurso que ele traz para a gente aqui, nesse vocabulário, nesse dicionário, para ajudar a pautar a gente nessa leitura, né? Então, ela começa assim: a tempestade acalmada. Naquele dia, chegado o fim da tarde, diz-lhe: atravessemos para o outro lado. Após deixar a turba, acolhem-no no barco, do modo como estavam, e os outros estavam com ele. E ocorreu uma grande tempestade, de vento, e as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se já o barco. Então aqui, já nesse início, eu li 3 frases da passagem, os 3 primeiros versículos, né? Já nesse início a gente vê Jesus fazendo esse convite, né? Na visão aqui do evangelista Marcos, ele convida os discípulos para uma travessia. Então aqui a gente está recebendo esse convite, né? Vamos atravessar, né? Então já aqui a gente começa com o nosso primeiro entendimento lá do simbolismo, porque quando a gente estuda o evangelho, a gente vai buscar esse simbolismo espiritual, porque esse é um entendimento que ele é atemporal, né? A gente sabe que Jesus, né, contou essas parábolas, né, para cada um, né, tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, cada um absorver da maneira que estava preparados. E os próprios evangelistas nos dizem, em vários pontos do evangelho, que após aquela explanação, aquela parábola, ele ia ter no privado com os discípulos, ia explicar, esmiuçar o que ele queria dizer, ele ia mostrar esse sentido espiritual. E é isso que a gente está aqui, tentando buscar, tentando entender, né, esse ensinamento espiritual que é atemporal, né, que fica. Então, já aqui nesse iniciozinho, né, ele convida a entrar no barco para fazer uma travessia ali no mar. E aí, o mar, né, a água, a gente vai recordar, eu até grifei aqui, Kardec, lá no Evangelho, capítulo 4, item 8, ele esclarece para a gente que a água, no Evangelho, ela vai ter o simbolismo do que é material, da experiência da matéria. Então, veja bem, ele está convidando a gente para fazer uma travessia nesse meio material, né? É uma representação, assim, então, dessa experimentação da vida material, né? Então, para que a gente possa aqui mergulhar nessa vida, ou aqui fazer essa travessia dentro desse barco, nessa vida material, e ali absorver os ensinamentos espirituais, né? Logo no início. E aí, eu lembro de Emmanuel, no capítulo 21 de Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz assim: o espírito humano é um verdadeiro pescador de valores espirituais. Então, olha só, a gente acabou de receber um convite, né? Vamos entrar no barco, vamos atravessar para outra margem. E a gente entendeu que esse atravessar, romper esse mar, né, que ele vai se apresentar aqui, como disse, tempestuoso, né, ondas que se lançavam para dentro, né, e Haroldo destaca aqui para a gente, mostrando que essa tempestade, de fato, quando você vê a palavra literal, vem de mó, que significa abalo sísmico. Então, você imagina, estava no lago, teve um terremoto, gente. Teve furacão, teve redemoinho, não foi só uma ondinha que entrou no barco, foi um verdadeiro terremoto, um abalo sísmico, no lá de 6 mós. Então, uma coisa bem grande. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas eu já tive a oportunidade de ser acordada em meio de um abalo sísmico, entendeu? Quando eu não morava aqui em certa época. E você fica realmente desnorteado. Agora você imagina. Tá lá, né? Nós somos esses discípulos que estamos ali no barco e teve aquela verdadeira tempestade, entrou água, o mó. E Kardec vem chamar a atenção para a gente. Pensa, essa água é esse mergulho aqui na nossa experiência material. E Emmanuel vem e complementa em seguida. Mas vós sois pescadores de valores espiritual. Então, enquanto esse ser pescador, né? Para a gente poder pescar, né, se a gente fazendo essa analogia, a gente precisa de um meio. E o nosso meio aqui, né, na vida corporal, é o nosso corpo físico.
Então, enquanto ele pescadores, esse meio de valores, né, esse meio que ele vai buscar esses valores espirituais, né, é esse convite. Vamos entrar nesse barco, vamos mergulhar nessa experiência encarnatória que nós estamos aqui hoje. É um convite, nós aceitamos esse convite, né? Nós entramos no barco, mas tem uma coisa que eu nem falei, eu pulei aqui. Quem entrou primeiro no barco foi Jesus. Ele entrou e aí ele convidou. Venha, vamos atravessar. Então, ele mais uma vez ele nos fez esse convite. E a gente sabe que ele é o governador do nosso planeta. Ele estava aqui, ele organizou, né? A gente canta com os bebês, Minha Terra, Planetinha. Foi o Papai do Céu que fez e entregou para Jesus organizar. Então, ele organizou, ele está aqui. Ele foi o primeiro a entrar no barco. Então, ele entrou aqui no barco, convidou a gente, vem, vamos fazer esse mergulho? Estou te dando mais uma chance. Vamos mergulhar? E nessa travessia, eu vou convidar vocês a adquirirem, a pescarem mais valores espirituais. Olha como é profundo, né? E aí, a gente vê como é grande, né, a misericórdia de Jesus, né? De Deus, de maneira geral, né? Ela está sempre nos dando condições, né, de buscarmos a correção dos nossos erros, dos nossos desequilíbrios, né, nos dando condições de servir, de aprender, de amar. Essa é a verdadeira, né, que a gente veio verdadeiramente fazer aqui quando a gente é convidado mais uma vez a estarmos aqui reunidos, né? Ele está convidando a gente, vamos lá, vamos de novo. É como um aluno que repetiu a série, né? Não deu certo. Então, vamos de novo. Faz de novo o 5º ano, ou sei lá. Quantas milhares de encarnações cada um de nós temos aqui. Então, a gente recebeu esse convite para estar aqui mais uma vez, reajustando esses erros do passado e com a misericórdia e o amparo de Jesus ali no barco com a gente, nos amparando nesse servir, nesse aprender, nesse evoluir. E aí, a gente olha de novo para esses 3 primeiros versículos do texto, né? E a gente consegue ter um outro olhar agora, né? A gente consegue entender que quando a gente se predispor a fazer essa travessia com o Mestre, a gente vai estar realmente conseguindo alçar a outra margem melhores do que como começamos a travessia. Porque a cada vez que nós temos a oportunidade de recomeçar essa travessia, nós já recomeçamos melhores. Então, a gente tem a oportunidade, a gente está atravessando ainda. Então, olha só quanta coisa a gente tem para absorver e para melhorar nesse caminho, né? E como é bom saber que a gente voltou e a gente tem Jesus aqui no nosso barco, vivo dentro da gente, né? E está ali, reassumindo os nossos compromissos, nos lembrando, né, desse compromisso que a gente tem com o Evangelho. Mas não é o evangelho de vir aqui, decorar os versículos, decorar as passagens, não. É o compromisso de vivenciar esse evangelho. É isso que ele está falando aqui nesse início. É o convite, né, de estar lá no nosso barco, com nossos corações, com Jesus vivo nos nossos corações, né, e vivenciar essa mensagem de amor, esse servir, essa correção nos nossos erros, né? Certa vez, em alguma palestra do Haroldo, ele falou assim: nós reencarnamos para corrigir um probleminha. Mas a gente se atrapalha tanto que, em vez de corrigir esse a gente adquire mais 9. Então, quando a gente se encarna, a gente volta com 10 para corrigir. Então, olha só. A gente tem a oportunidade, né? Entrou no barco, está com Jesus ali. Mas quando chega aqui, que reencarna, o que acontece? A gente não lembra, né? A gente esquece dos compromissos que a gente assumiu. A gente esquece de Jesus. A gente esquece sabe aquele orar e vigiar? Eu gosto de falar que é vigiar e orar. A gente esquece de se vigiar através da oração constante, né? E aí a gente vai perdendo oportunidades de ser esse pescador de valores espirituais que Emmanuel disse pra gente. E acaba ali ficando cada vez mais presos, né, atados àqueles velhos padrões que a gente já tinha. Mas a parábola continua. E ele diz assim: ele estava na popa,
dormindo sobre a almofada. O despertaram e dizem-lhe: Mestre, não te importa que estamos perecendo? Olha que interessante como Marcos relata essa passagem, né? E estava na popa. Popa, para quem não conhece de barco, né? Por isso que eu gosto dessas traduções do Haroldo. Ele diz aqui, explica aqui pra gente, que é aquela parte traseira do barco, né? A parte lá traseira e a frente do barco é a proa. Então ele entrou no barco, foi lá para a popa e estava dormindo na almofada, que ele até coloca aqui que é um lugar para descanso do pescador ou de quem está no leme, né? Então ele estava lá dormindo na almofada. E aí quando a gente traz esse dormindo sobre as almofadas, não faz muito sentido pensar num Jesus dormindo, né? Basta a gente analisar as passagens evangélicas, a todo momento ele está em movimento. E aqui nessa passagem chama tanta atenção que todos os evangelistas destacam isso. Ele estava dormindo sobre a almofada. Faz sentido um Jesus que dorme em serviço? A gente dorme, né? Um montão. Mas Jesus dormindo em serviço não faz muito sentido. Aí a gente pede ajuda, né? O nosso repórter lá do mundo espiritual, né, André Luiz, ele traz muito esses ensinamentos nos livros dele, quase que como uma reportagem mesmo. E Nosso Lar, acho que a maioria aqui já deve ter lido, quem não leu, assistiu o filme pelo menos, mas vale a pena ler, que é muito mais rico o livro. Lá no Nosso Lar tem uma passagem, eu não recordo se isso passa no filme, mas no livro está lá, uma passagem da veneranda, o governador conversando, e eles relatam que eles não têm, não tiram férias. Eles estão conversando e explica para o André assim: André, a gente não tem férias, não tem um momento de descanso. Aí André meio que se choca, que nem a gente aqui, pô, não tem férias, né? Passa lá o ano todo trabalhando, rezando por uma férias, né? Quero que chegue meu dia de férias. Acho que eu tô longe disso ainda, gente. Nem quando era pesquisadora eu tinha férias, mas tudo bem. A gente fica lá rezando por um período, aquele período que, né, vou ficar ali de férias. E aí a espiritualidade, André Luiz vem relatar que, na verdade, para os espíritos da ordem, de ordens superiores, como os espíritos crísticos, como ali a veneranda, eles têm o descanso através de um trabalho no bem. Então, quanto mais eles trabalham servindo, fazendo bem, eles se sentem mais descansados e mais dispostos, né? Porque servir sempre faz bem, né? Até nós, né? Eu que ainda estou muito longe de muitas conquistas, né? Até eu me sinto bem quando a gente vem fazer uma coisa boa, quando a gente ajuda um companheiro, né? Quando a gente está no trabalho, tem um colega difícil que não está, mas a gente vai lá e se esforça e faz aquilo de coração. Quando a gente faz o bem, quando a gente procura amparar e auxiliar aquele que está ao nosso lado na caminhada, a gente se sente bem, verdadeiramente. Acho que não só eu, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por uma oportunidade, ou mesmo quem está nos assistindo em casa, teve essa oportunidade e sabe que faz bem. Então, aí mesmo faz menos sentido ainda, né? Que Jesus estava dormindo. Só que aí a gente lembra, né, a gente vai trazer aqui, absorver o aspecto da mensagem espiritual, né? A gente vai usar essa representatividade aqui que ele fala de dormindo na almofada, né, essa representação, né, com os compromissos que a gente assumiu antes de reencarnar, que a gente assumiu para vivenciar aqui nessa existência, mas que ao retornar a gente esquece, né? Então, assim, quantas vezes a gente acaba colocando literalmente Jesus lá na popa do nosso barco, nas turbulências da vida, né? Cada um de nós, em determinados momentos, cada um vai ter seu cadinho particular, mas a gente acaba delegando, né? Tem uma amiga que fala assim, os pais dela são espíritas atuantes, ela fala assim: Ingrid, é muito legal o que você faz, mas eu ainda estou muito nova. Quando eu me aposentar, eu vou ter tempo, aí eu vou lá começar a pensar nisso. Mas essa não é uma atitude só dessa amiga, assim. Eu já fiz isso em algum momento da minha vida. Nós fazemos isso em vários momentos das nossas vidas, né? Quantas vezes a gente pega e coloca lá Jesus, lá no cantinho, lá na popa da nossa vida, né? E a gente só vai lembrar
de buscar, de chamar nos tempos mais difíceis, naqueles momentos mais difíceis. É o que diz aqui na passagem seguida. Ele segue aqui, ele fala assim: Mestre, não te importa que estamos perecendo? Né? O evangelista se sente incomodado e vai lá acordar. Né? A gente está aqui, né? A gente está morrendo, você não se importa? E vai lá acordar. Mas aí a gente tem que pensar que essas são as situações que a gente vai encontrar de dificuldades na nossa vida atual. Né? E muitas das vezes a gente fala, né? Cadê o Deus? Cadê? Meu Deus, você não está aqui, não está me ajudando? Só que a gente esquece que ele não pode fazer a prova pela gente, né? Vai para a escola o aluno, chega na hora da prova, se ele não estudou, o professor não vai poder chegar lá e escrever a resposta, porque ele não vai aprender nada. Assim somos nós, né? A gente vem, esquece de manter, né, esse esforço diário de manter a luz do Evangelho viva em nós, né, o Cristo em nós, como diz Paulo, deixa ele lá no cantinho, e aí quando está tudo de perna pro ar, ai meu Deus, aqueles dias mais difíceis da pandemia, putz, tem um cara que falou isso lá atrás. Como é que reza mesmo? Aí a gente viu surgir aquele monte de grupo no WhatsApp, de não sei o quê, de oração, não sei o quê. Ai, porque eu não sei fazer a prece, faz aí pra mim. A gente faz, né? Porque primeiro tá beneficiando a gente, né? Quem reza, sente primeiro a chama, começa na gente. Mas se ele não fizer, vai fazer diferença? É aqui, né? Foi lá e acordou Jesus, né? Estamos morrendo, faz alguma coisa. Praticamente isso que ele está querendo dizer aqui, né? E é justamente isso, porque a gente deixou ele lá na polpa. E a gente só vai lembrar nesses momentos mais difíceis. E aí a gente precisa lembrar do exemplo vivo de Paulo, né? Que a gente precisa buscar esse Cristo, né? Que vivo dentro de nós. E assim, essas tempestades, essas dificuldades, elas acabam aparecendo porque elas são recursos pedagógicos, né? São meios de educar o nosso espírito, né? Porque embora nós saibamos, né? Quando a gente encarna, a gente esquece, né? A gente esquece de tudo que a gente está devendo, de tudo que a gente veio para sanar, né? E a gente precisa desses troncos de vez em quando para poder testar, para poder ver. Não é por aqui, para a direita, não, vai um pouquinho para a esquerda, né? Mas a gente precisa caminhar, né, buscar esse caminho, tendo a certeza de um Jesus vivo dentro de nós. E aí vocês vão se perguntar, mas pô, como é que eu vou fazer isso? Muito difícil, né, seguir lá todo o Evangelho. Cara, é difícil pra caramba. Também não consigo, não. Tô muito longe. Vou dizer uma coisa, todos nós aqui estamos no mesmo barco. O barco é o planeta Terra. Na tempestade coletiva, estamos todos no mesmo barco. É difícil para todos nós. Por quê? Porque a gente não é perfeito ainda. Provas e expiações. A gente está lutando contra as nossas tempestades interiores para poder conseguir daqui a pouco, espero que daqui a pouco, a gente chegue do outro lado da margem e alcancemos um patamar de regeneração. Mas por enquanto estamos tudo aqui, ó. Tá difícil. Mas e o esforço? Não é? Aí a gente tem que lembrar Kardec, até anotei aqui, ó, questão 909. Nós precisamos nos esforçar para domar as nossas paixões mais íntimas, porque são elas que vão causar as nossas maiores tragédias. O que são essas paixões? É o orgulho, é o egoísmo, é a vaidade, é o querer ter tudo, é o querer conseguir acompanhar a urgência desse mundo maluco que nós estamos vivendo. Então a gente precisa aprender a domar essas paixões. Olha o ensinamento dos Espíritos, questão 909. Quando não domamos nossas paixões, elas podem causar verdadeiras tragédias, mas quando domamos, é a força de realização do espírito. E é tão importante que Kardec não deixou só lá no Livro dos Espíritos, ele traz isso de novo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar dos caracteres lá do bom espírita, do homem de bem.
Qual é a característica mais marcante? Se reconhece, todo mundo sabe de cor, se reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. E esse esforço ele é cotidiano, eu digo talvez de minuto a minuto mesmo. Para mim é quase que a cada minuto, né? É a gente domar a nossa multidão de pensamentos loucos, aquele turbilhão de emoções, do estresse, do trânsito, do ônibus lotado, do chefe difícil, né? Do filho rebelde, do marido que... Cada um vai ter o seu interior, esse volume, essa tempestade interior íntima, mas a gente precisa aprender a buscar, a domar justamente isso. A gente precisa buscar uma boia, né? A gente está falando de mar, uma boia, né? E aí, como fazer? Muitas vezes a gente fica se perguntando como fazer, né? E a gente está todo mundo aqui na casa espírita, estudando o Evangelho, né? Quando a Valéria perguntou, acho que a maioria esmagadora aqui já é frequentador da casa, a gente reconhece um monte de companheiros, tarefeiros. Então, a gente está aqui há bastante tempo. A gente já sabe que é o Evangelho. A gente sabe que o caminho é esse. Por que está difícil? É muito difícil fazer um silêncio e olhar para o umbigo, né? Mas a causa das maiores tempestades, das tempestades coletivas, ela começa aqui, ó, dentro de cada um de nós. Então, agora que a gente conseguiu entender essa tempestade íntima é a base disso tudo, a gente vai olhar para essa parábola do ponto de vista mais coletivo, né? Nessa tempestade de transição, de mudanças, né? Aí agora eu me lembrei, ontem eu fui levar minha filha no teatro, ela tem 4 anos, a gente fomos num teatro que falava sobre consciência ecológica, o título da palestra era Mar de Soluções. E eles, né, muito, muito legal o projeto do Somos do Mar, vale a pena conhecer o projeto e seguir. Então, eles numa peça de 1 hora, né, meu marido falou assim, 1 hora ela não vai conseguir, só tem 4 anos, não vai acompanhar a peça. Mas vamos lá. Mas eles conseguiram prender tanta atenção porque a peça ela vai se desenrolando com a participação das crianças, é uma peça para crianças. Então ele traz a reflexão justamente desse indivíduo para o coletivo. Ele começa lá com um papelzinho plástico de bala, né, que jogou no chão, que não procurou lixeira, e veio a chuva, e levou para o bueiro, que foi para o rio, e no final das contas todos desaguam no mar. E vem falar da poluição dos mares, né? E aí a sereia, que era, ainda não entendi se era um peixe ou uma sereia, ela não entende muitas das coisas que o mergulhador fala, e ele vai explicando para ela justamente esse senso do indivíduo para o coletivo. E as respostas, quem vão dando as respostas são as próprias crianças. Então, todas as crianças ali naquele teatro ontem, elas sabiam. Que uma menininha gritou, não, porque é no lixo. A outra falou, não, porque a chuva vai pro rio. Então, elas sabiam todas as respostas. E ele chamava a atenção justamente isso. A gente sabe a resposta. E o que a gente vai fazer agora? Né? E aí a peixinha não entendia, então ele vai explicar. Bom, a gente já sabe que a gente precisa repensar, reutilizar, reciclar, né? Fala, vai trabalhar os R's. Então, a gente já sabe a resposta. A gente já tem o caminho, a gente já tem Cristo, a gente já tem o modelo. O que a gente precisa agora? Repensar. Fazer aquela tão famosa reforma íntima, que às vezes vai doer. Se olhar no espelho é difícil pra caramba. Semana passada, a Joana falou assim pra mim, mamãe, você tá parecendo vovó. Eu falei, mas por quê? Tem um monte de cabelo branco. No dia seguinte eu tava na cabeleireira botando cabelo de novo, entendeu? É assim que funciona. A gente olha no espelho, vê a real, mas muitas das vezes a gente fica ali, travado. Só que a gente veio aqui, a gente tem aqui esse presente maravilhoso que é a doutrina espírita. É o Consolador Prometido.
veio para esclarecer, para mostrar para a gente esse caminho e como fazer esse caminho. Adianta a gente vir aqui, assistir uma porção de palestras, trabalhar um monte, estar aqui todo dia na casa trabalhando, porque ser espírita na casa espírita é muito fácil. Saiu do portão, esqueci tudo. Eu olho a quantidade de misérias de todos os tipos, principalmente moral, que tem ao nosso redor, e isso não me toca. Tem alguma coisa errada, né? Então a gente já tem aqui as ferramentas na nossa mão, tá aqui. Tem ali o Consolador Prometido, a esperança desse evangelho redivivo. É a oportunidade que a gente tem realmente de viver esse evangelho. E essa vivência são nas pequenas coisas. Todo mundo aqui tem um amigo que precisa, às vezes, de um abraço. Qual foi a última vez que a gente pegou o telefone e ligou para falar com aquele amigo que a gente não vê há um tempão, não está mais falando no grupo do WhatsApp? Você até pensa, aconteceu alguma coisa, mas você ligou? E um cafezinho, vamos conversar. A maioria das vezes, a nossa sociedade dá assim, uma quantidade assim, é assustador de quantas pessoas estão passando por depressão, por problemas psicológicos assim, muito difíceis. E da maioria das vezes ela está precisando de um sorriso, de um abraço. Às vezes você sabe que o problema é ainda maior, que você não tem como ajudar, às vezes até financeiro, você pensa, não tem nem para mim. Mas às vezes esse amigo ele sabe que você não tem, mas só de você ir lá e se colocar junto a ele para dar aquele apoio de coração, já é, nossa, um presentão. Mas eu tenho certeza que para a gente é mais ainda. Então a gente tem essa embarcação aí, que é a doutrina espírita, né? Fazendo essa analogia com a parábola, a gente tem aqui o Consolador Prometido, a gente tem o nosso barco, é o Espiritismo. Ele dá para a gente essa condição de vencer toda essa tempestade, esse furacão, né? Esse redemoinho, ele dá para a gente porque ele consola, ele orienta, ele inspira. Mas ele pede ação. Bezerra de Menezes falava muito isso, né? A caridade em ação, é o amor em ação. Então, que a gente possa lembrar desses tormentos coletivos. E quando a gente começar a olhar com um pouquinho mais de amor, de harmonia para os nossos companheiros, para os nossos irmãos, a gente se predispor a ajudar nas pequenas coisas, a gente vai começar a entender, a gente vai começar a enxergar que, de fato, as nossas tormentas íntimas são nada. São pequenininhas. Então, o convite aqui nessa passagem da reflexão de hoje é justamente isso, né? É que a gente vê que aqui o Espiritismo, ele liberta, ele consola para esse novo tempo. Ele veio, então, para ajudar nós, enquanto indivíduos, a aplicar esses ensinamentos, essa vivência do Cristo, primeiro no nosso interior, no nosso íntimo, para que a gente possa aí levar para o coletivo. Quando a gente começar a se esforçar para isso, aí a gente vai poder ver lá o outro lado da margem. A gente vai saber que a gente vai estar lá chegando mais próximo dessa tão esperada regeneração. E a gente já começa a ver isso, porque quando a gente para analisar, né, esquece um pouco a mídia, que não dá muito ibope, coisa boa, né? Mas se a gente parar para prestar atenção, cada vez mais a gente tem o número de amigos, de irmãos conscientes que buscam, né, acalmar essas tempestades coletivas. Mas para isso a gente precisa curar, harmonizar as nossas tempestades íntimas, o nosso interior, o nosso mar revolto no interior. Então, antes de finalizar, a gente vai escutar uma música agora, chama Mar da Vida, do Alan Filho, e ela fala justamente isso. Quantas vezes a gente fica aplacado, preso no meio das tempestades?
Vamos ouvir. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Isso as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Isso as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Então, que a gente possa, partindo das reflexões da tarde de hoje, com os corações acalmados, com essa música que nos envolve e toca os nossos corações, buscarmos enfrentar
as nossas tempestades íntimas, acalmando-as. Como diz a música, que o Cristo seja a voz em nosso rogar. Que possamos buscar viver o Cristo através das pequenas atitudes nas lides diárias. Difícil, mas aos pouquinhos conseguiremos, dia após dia, com o amparo desse amigo tão querido que por muitas vezes o carrega no colo. Com essa certeza, vislumbrando seu rosto à nossa frente, nós oramos, agradecendo infinitamente a Jesus, esse amigo valoroso, querido, que nos envolve, nos acolhe. A espiritualidade amiga da Irmã Rosa, que aqui nos recebe, nos enche de rosas, acolhendo a todos que aqui estão, envolvendo-nos em seu perfume de amor, de acolhimento. Certo que estamos aqui, amparados, recebendo todo esse amor, deixando os nossos corações pulsantes, possamos então retornar ao mundo lá fora, com esse Cristo vivo, com esse amor pulsante, buscando ter olhos de ver, coração de sentir, sentindo e buscando sentir esse amor de Jesus em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.